Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre o medo. Todo sensitivo, todo empata, sofre muito com medo. Eu tenho certeza que você que empata já sentiu, se ainda não superou, ainda sente muito medo. E por que a gente sente tanto medo? De onde vem esse medo? Então, para abordar o medo, a minha percepção do medo, contar um pouco para vocês o meu sofrimento com o medo, eu vou lá na minha infância. Então, eu lembro quando eu era criança, as poucas vezes que eu fui à escola, eu lembro que eu sentia muito medo, muito medo, muito medo. Eu queria a todo custo segurança. Eu me sentia muito insegura. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo. Eu não tinha medo de que minha mãe, por exemplo, me deixasse na escola e não me buscasse mais. Eu sabia que isso não ia acontecer. Era um medo. Era como se alguém tivesse me pego e me pegado e me colocado ali naquele lugar estranho, tivesse me soltado ali sozinha e tipo assim, agora você se vira. E aí um medo me tomava, o medo do desconhecido, porque aquilo era tudo novo para mim. E aí, buscando entender mais sobre esse medo, eu entendi que o medo, aquele medo todo, né, que a gente sente, que eu sentia, era o medo da perda da lucidez. Quando a gente nasce aqui, né, faz parte dessa dimensão a gente perder a lucidez, né? A gente só fica com mais ou menos 10% de consciência aqui. Então, isso trazia uma insegurança muito grande, porque o medo justamente de você se perder por não estar lúcida. Então, hoje eu sei que todo o medo que eu sentia era o medo de perder as minhas convicções, de perder o contato de tudo aquilo que eu já sabia, de tudo aquilo que eu sei, e adquirir as crenças. Tanto que eu me lembro de algumas memórias, de algumas percepções que eu tinha, umas visões que já vieram comigo sobre o que era certo e errado, do que era do que algumas pessoas falavam e eu não concordava. Isso já veio muito comigo. Então, o meu medo era justamente que essas pessoas, com as suas crenças, me influenciassem. Porque inconscientemente eu sabia que eu estava entrando, mergulhando num lugar, vamos dizer assim, né, mergulhando num lugar onde muitas crenças não reais eram impostas, a crença coletiva. E é como se assim eu tivesse vindo limpa e eu tivesse muito medo de me contaminar e me distanciar de mim mesma. Que é no fundo isso que a gente passa. Então, o nosso medo não é um medo bobo, né? Não é uma insegurança de, eu tenho medo de eu não ver mais a minha mãe, eu tenho medo da minha mãe não vir me buscar na escola. Não, era um medo que me tomava o tempo todo. Então, quando eu queria segurar meus objetos, né, pessoais, por exemplo, a minha mochila, eu não desgrudava da minha mochila, era como se eu tivesse... a mochila, o meu material era simbolicamente a minha lucidez, sabe? Era como se eu tivesse querendo me agarrar ao contato comigo mesmo. Então, eu cresci uma pessoa muito medrosa, muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha insegurança de tudo. Tinha medo de tudo.
E por que a gente sente esse medo? Esse medo é justamente o medo de perder a lucidez. E aí, chega uma fase na nossa vida, a minha fase foi mais ou menos na adolescência, né, para a juventude. Foi quando eu mais perdi a minha lucidez. Que eu comecei a acessar memórias, né, que eu tinha guardadas. Eu comecei a viver essas memórias negativas, vamos dizer assim, limitantes. E aí foi onde eu comecei a me perder nessas memórias. Então foi onde surgiu a síndrome do pânico, né? Porque aquele medo que já existia em mim, ele se fortaleceu de uma forma tão intensa que se transformou no pânico. Até que houve tudo aquilo, que isso tudo tem que acontecer para que você consiga trazer de volta a lucidez, né? Porque foi graças à síndrome do pânico que eu hoje tenho a lucidez que eu tenho. Por isso que eu falo para vocês não têm que ficar apegados aos sintomas, vocês têm que transcender isso. Por que vocês sentem isso? O que está por trás desses sintomas? O que esse sintoma quer te mostrar? E não ficar preso aos sintomas. Então, me perdi. Então, aí veio a síndrome do pânico e eu fui transcendendo isso até chegar aqui onde eu estou internamente, tá? Porque isso é muito íntimo. Se vocês acham que sexo é intimidade, quando vocês começarem a acessar quem vocês são, vocês vão saber o que é íntimo, o que é intimidade. E é um processo intenso, forte e libertador, muito, muito, muito libertador. Então, esse medo, que é uma ilusão que a gente tem, é o medo de perder a lucidez. E quando você perde mesmo a lucidez, que é quando você está vivendo o pânico, que você está no ápice do teu adormecimento, vamos dizer assim, né? Que você começa a buscar, entender e transcender aquilo, você vai limpando, você vai acessando coisas, situações e você começa a respirar mais. Então, eu consegui me livrar do medo, sabe? Eu consegui me livrar do medo, porque eu sempre ouvi, o medo é uma ilusão, o medo é uma ilusão. E eu falava, eu tinha muito, muito medo da morte e o medo de doença. Muito medo, muito medo, muito medo. Tem pouco tempo que eu transcendi o medo. Por isso que eu tô trazendo esse foco para vocês. E aí, tá agora a onda do coronavírus, né? Essa coisa toda da doença, e eu digo para vocês que eu tô muito tranquila, muito em paz. Se em outro momento eu estar em pânico, como eu já contei para vocês, as pessoas doentes, né, os espíritos, entidades doentes se aproximavam, eu sentia que aquilo era meu e eu entrava em pânico, eu tinha pavor de doença e tal. Como eu transcendi isso? Como que eu vou explicar isso para vocês sem parecer louca, não? Porque parecer louca eu já pareço. Como que eu vou passar isso para vocês sem me expor tanto? Porque ainda não é o momento de dizer, de chegar a esse ponto. Mas eu quero... As coisas, elas têm que ser dadas em doses homeopáticas, sabe? A gente sabe que a morte não existe, não é? Mas por que a gente tem tanto medo de morrer? A gente sabe que a gente continua, mas de onde vem esse medo? Então eu vou chegar aí no ponto. O medo real que nós temos, nós empatas, é o medo de morrer sem despertar. Porque a gente acredita que quando a gente está passando pela catarse, a gente despertou. Não, você abriu os olhos. O despertar, ele é um processo. Então, é como se lá no íntimo a gente sentisse
medo, muito medo de partir daqui sem despertar, sem saber quem somos, de onde viemos. E aí o medo de morrer e de continuar preso no círculo de reencarnação, que é a famosa roda de Sansara, toma a gente, esse medo toma a gente. Então, o real medo que nós empatas sentimos é o medo de morrer sem despertar, realmente. Então, a gente fala que despertou é que você sabe que tem algo ali que você precisa acessar, que você precisa despertar em você, só que você fica buscando. E isso te dá medo da morte. O medo da morte não é da morte em si, é de você morrer e não se descobrir. E aí, ao morrer e não se descobrir, a gente continua preso no círculo de reencarnação. Por quê? Porque você sabe, o teu ser sabe que você continua adquirindo crenças, novas memórias, e aí você está criando um karma negativo, e ao criar o karma negativo, você, saindo de cena, você vai ter que voltar e recomeçar tudo de novo. Se vocês estiverem achando que eu estou falando um pouco confuso, não tentem entender. Coloca no cabidinho. Eu sempre falo para vocês, existe um espaço dentro de vocês ilimitado, um espaço que não tem limite. Então, se você não estiver entendendo isso hoje, deixa que esse ensinamento, vamos dizer assim, ou essa informação atue com o tempo dentro do coração de vocês, tá? Não tenha pressa, não tenha ansiedade. Guarda isso. Que mais na frente isso vai, se não tá fazendo sentido agora, mais para frente isso vai fazer sentido para vocês, tá bom? Então, eu lembro que uma das vezes que eu sentia muito medo, era muito medo, gente, um medo de morrer, um medo de adoecer muito grande. O medo de adoecer, eu ainda pensei assim, deve ser memórias de uma vida que eu sofri muito, né, que eu morri doente, e aí eu gravei isso. Mas e o medo da morte? Por quê? Porque eu sempre tive certeza que a morte não existe, desde a infância. Eu sempre soube disso, mas por que eu tinha tanto medo? Então, esses questionamentos internos que nós temos, as respostas vêm. Por isso é preciso a gente se questionar. Se você não entende, aí fé é o quê? É justamente eu não sei o porquê que eu sinto isso. Mas eu sei que isso faz parte do processo, que tá tudo certo como tá. Entende? Mas o questionamento tá lá. Você quer entender, você intenciona que você quer entender. Então, quando você tá preparada, as coisas vão vindo também para você em dose homeopática. Porque se vier tudo de uma vez, é muita informação. O nosso corpo, a nossa mente, ela não suporta o impacto. Por isso, vou falar da meditação, que meditar é muito importante. Então, o medo, quando eu estava no ápice do medo, algo dentro de mim dizia, o medo exagerado é para conter a coragem absurda. Aí eu falava, coragem? Como uma pessoa tão cheia de medo como eu, medrosa, cagona como eu, tem coragem, é uma pessoa corajosa. Mas eu estava associando ao ego, porque o ego é medroso, o ego tem medo de morrer, né? E o meu ser, o receio que o meu ser tinha, o meu ego codificava como medo, muito medo. Por quê? Porque o meu ser, lá, o meu eu superior, vamos dizer assim, ele sabe que se eu partir daqui
sem saber quem eu sou, de onde eu vim, eu vou continuar preso aqui, nascendo e morrendo na roda, no processo de reencarnação, na famosa roda de Sansara. E a intenção é que a gente transcenda e volte, né? Ou vá para onde a gente tem que ir, vamos dizer assim. Então, eu estou falando para vocês de uma forma devagar, porque tem muitas pessoas que me assistem que ainda estão conectadas às religiões. Então, ainda estão um pouco aprisionadas à religião, porque a religião ela traz um alívio, mas ela não te liberta, tá? Ela alivia, mas ela não te liberta. O que te liberta é você ultrapassar todas as barreiras, todos os limites, é não se permitir limitar por crenças, por opiniões dos outros, e você começar a acessar a sua verdade interior. Então, voltando ao que eu estava falando, que eu sempre saio um pouco, eu comecei a questionar, como assim? E aí eu perguntava pro meu marido, né, conversava com algumas pessoas, você sente medo? E ele falava, não sinto medo. E muitas pessoas que ainda que não têm a convicção da vida imediata após a morte, por exemplo, as pessoas que acreditam que você vai dormir num sono eterno, elas não sentiam medo. Eu falava, caramba, e por que eu, que tenho certeza da vida após a morte, da eternidade, por que eu tenho tanto medo de morrer? Havia uma incongruência, até que eu descobri que o medo que eu sentia era como se fosse o meu ser ativando esse medo no meu ego, para o ego fazer questão de transcender esse medo, né? De questionar esse medo, e eu questionando esse medo, eu acessaria a verdade. E dito e feito, eu entendi que o medo não era de morrer, o medo é de continuar vivendo aqui na Terra, né? Porque a quarta dimensão faz parte do planeta Terra. É um plano mais sutil, mas ainda faz parte do planeta Terra. Tanto que todos os seres que chegam para encarnar aqui na Terra, eles passam pela quarta dimensão. Jesus, quando veio do plano superior que ele habita para nascer no planeta Terra, ele foi primeiro para a quarta dimensão preparar o corpo físico dele para poder encarnar na terceira dimensão. Então, por muitos e muitos milênios, anos, só Deus sabe quanto tempo nós estamos presos nessa roda de reencarnação. Então, a gente morre e vai para a quarta dimensão. Ou melhor, a gente nasce aqui, né? Vem da quarta dimensão, nasce aqui na terceira dimensão. Aí você vem tentando despertar. E aí você, ao invés de despertar, você adquire mais memórias, mais crenças limitantes, mais memórias negativas. Aí, ou seja, você está acumulando mais. Aí você morre. Aí você volta para curar aquela da vida passada e da vida anterior. Aí você volta. A gente estava preso nesse nesse ciclo de reencarnações. Então, agora, os nossos irmãos cósmicos, eles eles têm feito um trabalho de mudar a energia do planeta para que a gente consiga expandir. Então, isso tudo hoje a gente tem acesso para facilitar essa percepção de quem nós somos, de onde nós viemos. Só que existem muitas pessoas que estão ainda presas, que ainda se acomodaram, porque está confortável aqui. Se humanizaram tanto que estagnaram. Então, criou-se vínculos, né, com as pessoas afins, e esqueceram de
continuar despertando. Abriram os olhos, mas esqueceram de despertar. Então, como que a gente se livra desse medo? A gente só vai conseguir se livrar desse medo quando a gente transcender os sintomas do despertar. Quando você começar a acessar quem você é. E aí, o medo, ele se dissipa totalmente. Eu sempre tive muito medo, eu nunca soube o que era receio aqui. Eu lembro que quando eu tinha sonhos, quando eu tinha alguns sonhos lúcidos e que eu passava por situações difíceis nos sonhos, eu não tinha medo nenhum. Eu sentia o receio. Então eu nunca tinha sentido receio aqui na Terra. Ou era medo, pânico, horror, mas o receio não. O receio eu sentia do lado de lá. Então, eu entendi justamente isso, que o medo é o medo de ficar preso aqui. O medo é justamente para te impulsionar a despertar, transcender o medo, saber quem você é, de onde você veio e falar, uau, ele cumpriu o papel dele, vai embora. Então, por exemplo, hoje eu não tenho medo. Eu não tenho mais medo de doença, eu não tenho medo de morrer, entende? Eu não tenho medo de nada. E aí, aquela coragem absurda que eu tinha, que eu percebi ter dentro de mim, o medo era para conter essa coragem absurda, porque eu percebi que eu não, como que eu vou dizer isso? Eu não respeitava, não é que eu não respeitava, eu não aceitava eu não aceitava as regras sendo que eu estava no lugar, vamos dizer assim, peraí que eu vou tentar explicar sem parecer loucura, sem confundir mais vocês. Assim, aqui a Terra sempre foi regida por força das sombras, né? Vocês sabem disso. E agora os seres de luz estão tomando posse, vamos dizer assim, né? Estão trazendo a luz para o planeta para poder nos libertar daqui. E, na verdade, eu nunca respeitei eu estou no habitat, vamos dizer assim, eu estou por muitos e muitos milênios no habitat das sombras, né? A sombra que rege isso aqui. Então eu sou uma intrusa, vamos dizer assim. E eu queria impor a minha... Eu queria impor o bem. Entende? Por isso que sempre disseram que eu era muito... não era abusada, sempre disseram que eu era muito... tipo assim, invasiva. Eu acho que eu era muito invasiva. Eu não... é como se houvesse uma ordem e eu não aceitava essa ordem. Porque até o mal, gente, ele age, mas existe toda uma autorização para ele agir. Era como se eu quisesse... Ai, não sei, esse vídeo vai ficar meio doido, hein? É como se eu não respeitasse isso.
sabe? E tipo assim, eu me voltasse contra isso sem... saindo do meu espaço. Ai, que doideira, gente. Nem sei se eu vou pôr esse vídeo no ar, porque vai ficar muito louco. Mas enfim. Então, quando eu me dei conta de que eu estou no habitat das sombras, vamos dizer assim, eu poderia atuar, mas existe um espaço, um limite, e eu queria invadir, eu queria acabar com isso, sabe? E aí eu entendi que eu preciso respeitar a sombra. Louco, né? Louco isso, mas é mais ou menos isso. Eu preciso achar um equilíbrio para eu não me desgastar, para eu não ficar causando problemas para mim, sabe? Então, hoje eu estou mais consciente disso. O meu ser está mais consciente disso. Então, hoje eu respeito mais a sombra. Tipo assim, eu queria a todo custo trazer à luz a mentira. Só que as pessoas, eu tô conseguindo achar agora o ponto, só que as pessoas, elas têm o direito de viver a mentira. E eu sempre quis arrancar esse direito das pessoas. Trazendo luz, jogando luz na mentira e acendendo aquela mentira. A todo custo eu queria isso. E aí eu entendi que não, que a pessoa, ela tem o direito de viver a mentira dela. E aí cabe a mim não aceitar no meu espaço a mentira, a sombra. Mas enquanto ela tá vivendo a sombra dela, deixa ela. Deu pra vocês entenderem? Espero que não tenha ficado muito confuso, gente. Eu sempre assisto o vídeo depois, se for pro ar, é porque eu acho que vai ser proveitoso, senão eu não coloco. Nunca aconteceu de eu gravar um vídeo e não ir, e não postar, eu posto todos. Porque de qualquer forma sempre é proveitoso. Então hoje eu respeito isso, eu não fico querendo jogar verdade o tempo todo na mentira, sabe? Eu deixo a mentira... É como se eu conviver com a mentira... Só de eu conviver com a mentira, eu já estou influenciando com a verdade. Eu não preciso impor, entende? Então deixa as pessoas serem hipócritas. Deixa elas viverem a hipocrisia delas. No meu espaço, não. Elas não podem querer me convencer da hipocrisia delas. Isso não. Aí eu tenho o direito de vir com a verdade e clarear. Mas enquanto elas estão vivendo no espaço delas a mentira, a gente só pode observar. Porque nem sempre o nosso papel aqui, do empata, é agir. Só da gente estar aqui, a gente já transmuta muita coisa. Então a gente tem que estar aqui como observador também. Não só querendo jogar verdade na mentira, luz na sombra. Porque a gente está no habitat da sombra. Que agora, a nova era está virando luz. Agora. Então isso foi de um aprendizado, isso trouxe uma paz para mim, muito grande. Aquela coisa do índigo, sabe? Eu acho que eu tô me cristalizando mais. Essa força do índigo é justamente isso, essa coisa de querer jogar verdade o tempo inteiro. Porque de onde nós viemos, era assim. Só que aqui é diferente. E por mais que isso seja tão claro, tão óbvio pra gente, para quem vive na mentira, não. As pessoas hipócritas, elas acreditam naquilo. Elas
não só fingem, não. Elas acreditam que aquilo ali é uma verdade para elas. E a gente precisa entender isso. E saber o momento de agir. Gente, eu espero que eu não tenha embolado o meio de campo todo, que isso traga alguma luz para você. Se você não entender nada, você bota lá penduradinho no cabide, que se você assistiu é porque vai valer a pena para você. Se eu postar, né, e você assistir, é que isso vai ter utilidade para você. E se não tiver imediatamente, pendura lá no cabide, tá bom? Que lá na frente isso vai fazer sentido para você. Assim como muita coisa começa a fazer sentido para mim também. Tá bom? É isso, gente. Curtam o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, porque eu gosto muito. Se você não se inscreveu ainda no canal, espero que você se inscreva. E gostaria muito que as pessoas que acessam o primeiro vídeo dos sintomas de mediunidade chegassem até esse último vídeo, sabe? Porque tem muita gente que chega por causa daquele vídeo, mas não dá sequência, porque tá muito preso ali ainda. Para vocês verem a diferença do processo, do progresso. É isso, gente. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.